Dois momentos. Mesma pessoa. Mesmo dia. Você acorda às 6 da manhã. Pega o glicosímetro, espeta o dedo, aguarda os segundos que parecem horas. O número aparece. 162. Você fecha os olhos. Ontem à noite você jantou frango grelhado, brócolis no vapor e uma porção pequena de mandioca cozida. Nada de doce, nada de farinha, nada de suco. Você mediu 2 horas depois do jantar. 118. Uma ótima leitura. Você foi dormir satisfeito, achando que tinha finalmente acertado a mão. E aí vem amanhã, com esse número que parece uma traição. Você ligou para o seu médico. Ele disse, reveja a alimentação. Você foi à nutricionista. Ela disse, corte mais carboidrato no jantar. Você voltou para casa, olhou para o prato de frango grelhado e se perguntou o que mais ainda dava para tirar, porque o prato já estava quase vazio de qualquer coisa que tivesse gosto. A resposta que ninguém te deu é essa. Você não errou nada. Absolutamente nada. O problema não foi o que você comeu. O problema é o que o seu fígado fez enquanto você dormia. E hoje, nesse vídeo, eu vou te explicar exatamente esse mecanismo, por que as soluções mais populares não chegam nem perto de resolvê-lo e qual é o composto com respaldo em mais de 20 ensaios clínicos que age especificamente nessa janela noturna enquanto seu corpo produz glicose no escuro sem você pedir permissão. Antes de continuar, coloca aqui nos comentários a sua glicemia de hoje de manhã. Esse número que você mediu antes do café, antes da água, antes de qualquer coisa. Se você toma metformina, escreve sim junto. Eu leio cada comentário. Quero saber o que você está enfrentando. E quero que você saiba que não está sozinho nisso. Deixa eu te apresentar a dona Marlene. Marlene tem 67 anos, mora em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Aposentada do serviço público, 32 anos no mesmo cartório. O tipo de pessoa que resolve o problema, não reclama dele. Quando foi diagnosticada com diabetes tipo 2, ela encarou do mesmo jeito. Pesquisou, organizou, executou. Cortou o pão francês sem drama. Trocou o arroz branco pelo integral. Parou de fritar qualquer coisa. Comprou um glicosímetro. Entrou no grupo de caminhada do parque 3 vezes por semana. Tomava canela com água morna todo dia. Bebeu chá de pata de vaca. Tentou o vinagre de maçã diluído. Fez tudo que o Google, a vizinha, o grupo do WhatsApp e a nutricionista indicaram. A glicemia depois das refeições respondeu. 130, 125, às vezes 119. O sistema estava funcionando. Marlene sentia isso. Mas toda manhã, sem exceção, o número em jejum ficava entre 148 e 165, durante 13 meses seguidos. O médico aumentou a metformina no 10º mês. As leituras pós-refeições melhoraram ainda mais. O número da manhã não se moveu quase nada. Marlene me contou que começou a acordar com um peso no peito. Era a antecipação do número. Fiz tudo certo, ela me disse. E todo dia de manhã parece que meu corpo ignora tudo que eu fiz. O corpo de Marlene não estava ignorando nada. O protocolo dela era correto durante o dia. Mas não tinha nenhuma ferramenta para essa janela específica. Vou te explicar o que acontece entre meia-noite e 6 da manhã no seu corpo. E quando você entender, o número da manhã vai fazer todo sentido. Seu organismo funciona em ritmos biológicos. O relógio circadiano começa a preparar o corpo para o despertar cerca de 2 a 3 horas antes de você abrir os olhos. Parte dessa preparação envolve o cortisol. Ele começa a subir por volta das 2 da madrugada, atinge o pico no despertar e sua função é mobilizar energia, garantir combustível disponível para quando você se levantar. Uma das formas principais. O cortisol sinaliza ao fígado que libere glicose armazenada na corrente sanguínea. Isso se chama produção hepática de glicose. Seu fígado tem glicogênio armazenado e a maquinaria para fabricar glicose a partir de aminoácidos e gordura, processo chamado gliconeogênese. Em pessoas com resposta saudável à insulina, o pâncreas gerencia essa produção silenciosamente e a glicose é compensada antes da primeira leitura do dia. Em pessoas com resistência à insulina, especialmente acima dos 60 anos,
O sistema de insulina, enfraquecido por anos de downregulation dos receptores, não consegue compensar a produção hepática rápido o suficiente. O cortisol dispara às 3 da manhã. O fígado libera a glicose. Ela se acumula por horas. Às 6 da manhã, esse acúmulo é o que aparece no visor. Não é consequência do seu jantar. É a linha de produção do seu fígado às 3 da manhã. Esse fenômeno tem nome: fenômeno do amanhecer, descrito nos anos 80, hoje amplamente documentado. Estima-se que a FET, entre 30% e 50% das pessoas com diabetes tipo 2, ou seja, 1 em cada 2 diabéticos, tem a glicemia da manhã impulsionada principalmente pela produção hepática noturna e não pelo que comeu na véspera. Metade de todo mundo que gerencia diabetes tipo 2 está tratando o problema errado, quando foca exclusivamente na dieta diurna. A batalha real acontece 3 horas antes do café da manhã, no escuro, enquanto dorme. Marlene não estava falhando, simplesmente não tinha nenhuma ferramenta para as 4 horas em que o fígado fabricava glicose de madrugada. Antes de te mostrar o que funciona, preciso explicar por que o que a maioria já usa não chega nesse mecanismo. Não para desanimar, mas para você entender por que vai adicionar uma ferramenta nova. A canela age na sensibilidade periférica à insulina, em tecido muscular e adiposo. O efeito sobre a sensibilidade hepática é modesto. Um estudo no American Journal of Clinical Nutrition, em 2011, encontrou resultados inconsistentes na glicemia de jejum, exatamente porque ela é impulsionada pelo mecanismo hepático que a canela não atinge com força. O vinagre de maçã age desacelerando a quebra de carboidratos, um mecanismo alimentar. Tomado antes de dormir, a janela efetiva é de 3 a 4 horas. Se você tomou às 10 da noite, a atividade já diminuiu antes do pico de produção hepática começar. O que você precisa é algo com alvo bioquímico diferente, algo que alcance a via de produção de glicose do fígado, que suprima a gliconeogênese durante a janela noturna e com meia-vida suficiente para estar ativo às 3 da manhã se tomado antes de dormir. Existe um composto natural que atende aos 3, com mais de 20 ensaios clínicos controlados por trás dele: Nigella sativa, a semente preta, também chamada de cominho negro, embora não tenha relação com o cominho do tempero comum. Sementes pequenas, pretas, levemente angulares, com superfície que parece couro áspero. O cheiro é de tomilho, pimenta e algo quase medicinal. Esse cheiro é a química da semente. Ele vem de um composto volátil chamado timoquinona. E a timoquinona é uma molécula ativa estudada em mais de 1000 artigos científicos desde os anos 80. Uma meta-análise publicada em 2017 na revista Complementary Therapies in Medicine reuniu os resultados de 23 ensaios clínicos randomizados sobre Nigella sativa e glicemia. 23 ensaios, não 3, não 10, 23. A conclusão: Nigella sativa melhorou significativamente a glicemia de jejum, a HbA1c e a resistência à insulina em múltiplas populações, com perfil de segurança descrito como favorável. A semente preta tem uso medicinal documentado há mais de 3.000 anos. Sementes foram encontradas na tumba de Tutancâmon, e o profeta Mohammed é citado em múltiplos hadis, descrevendo a nigella como cura para tudo, exceto a morte. 3 milênios de uso consistente e 23 ensaios clínicos para explicar por quê. A timoquinona age na glicemia através de 4 mecanismos distintos e simultâneos. Mecanismo 1. Supressão da produção hepática de glicose, o mecanismo noturno, o que Marlene precisava. A timoquinona inibe enzimas específicas na via de gliconeogênese, particularmente a glicose 6-fosfatase e a fosfenolpiruvato carboxiquinase, as 2 enzimas limitantes da produção hepática de glicose. Bloqueias e o fígado não fabrica glicose nova durante a noite. A leitura das 6 da manhã reflete um fígado que trabalhou mais silenciosamente. Este é o mesmo alvo enzimático da metformina. Caminhos diferentes, mesmo destino. Mecanismo 2. Sensibilidade periférica à insulina. A timoquinona melhora a resposta das células musculares e adiposas ao sinal da insulina,
Via a ativação da AMPK. Isso melhora a translocação do GLUT4, puxando glicose para dentro do tecido muscular de forma independente da insulina. Endereça ao mecanismo pós-prandial diurno, enquanto a inibição enzimática endereça ao mecanismo hepático noturno. Os dois ao mesmo tempo. Mecanismo 3. Proteção das células beta. O mecanismo que quase nenhum conteúdo sobre glicemia discute. A glicose alta gera radicais livres que atacam e destroem as células beta do pâncreas ao longo dos anos, e elas não se regeneram facilmente. A timoquinona é um dos antioxidantes naturais mais potentes estudados no contexto do tecido pancreático. Um estudo de 2015 no European Journal of Pharmacology mostrou que ela reduziu os marcadores de dano oxidativo e preservou a função das células beta. Todo outro remédio gerencia a glicose. A timoquinona protege as células que produzem o hormônio que faz esse gerenciamento. Mecanismo 4. Redução da inflamação crônica. A inflamação crônica de baixo grau é o motor central da resistência à insulina. Quando citocinas inflamatórias como interleucina 6 e TNF-alfa estão cronicamente elevadas, elas interferem diretamente na sinalização dos receptores de insulina. Suas células param de ouvir o sinal da insulina porque o ambiente inflamatório está abafando esse sinal. A timoquinona inibe o NF-κB, o fator de transcrição inflamatório mestre, e reduz os níveis circulantes dessas citocinas. À medida que a inflamação diminui, a sensibilidade dos receptores de insulina melhora, por silenciar o ruído que impedia o sinal de chegar. Os números da meta-análise de 2017, com 23 ensaios e mais de 1.500 participantes, redução média de 27 mg por decilitro na glicemia de jejum e redução de 1,08% na HbA1c. Uma queda de 1% na HbA1c é considerada clinicamente significativa. A semente preta atingiu esse patamar, a partir de uma semente. Um estudo importante para o mecanismo noturno especificamente. Bamosa e colaboradores, publicado no Indian Journal of Physiology and Pharmacology em 2010. 94 pacientes com diabetes tipo 2, randomizados para 1 grama, 2 gramas ou 3 gramas de nigella sativa por dia, ou placebo. Duração, 3 meses. Grupo de 1 grama, redução de 14%. Grupo de 2 gramas, o ponto ideal, redução de 20%. Grupo de 3 gramas, ligeiramente menos eficaz, sugerindo teto de dose. E as melhoras na glicemia de jejum foram mais pronunciadas do que na glicemia pós-prandial, o fenômeno do amanhecer aparecendo nos dados. A semente preta existe em 3 formas, e a forma importa. O óleo prensado a frio concentra a timoquinona, que é lipossolúvel, entregando concentrações mais altas que a semente moída. A semente moída adiciona fibras com seus próprios benefícios glicêmicos. As sementes inteiras são significativamente menos biodisponíveis. Seu sistema digestivo tem dificuldade em romper a casca externa. Estudos sugerem que moer ou prensar aumenta a biodisponibilidade da timoquinona em até 300%. Se você come sementes inteiras e não vê resultado, provavelmente é por isso. Para o mecanismo hepático noturno, a recomendação é o óleo. Com meia-vida farmacocinética de 4 a 6 horas, tomado às 10 da noite, estará ativo justamente entre 2 e 4 da manhã. No Brasil, encontra em lojas Mundo Verde, farmácias de manipulação, lojas árabes ou na internet. Procure prensado a frio, não refinado, de cor escura quase castanho preta. O óleo claro foi processado e tem teor de timoquinona significativamente menor. Faixa de preço, entre R$ 30 e R$ 70 por um frasco de 120 ml, 2 a 4 meses de suprimento. O protocolo: 1 colher de chá de óleo prensado a frio, tomado entre 21 horas e 30 e 22 horas e 30, junto com um pequeno alimento gorduroso, amendoim, castanhas ou queijo, para garantir a absorção pela via lipossolúvel. Muita gente mistura com meia colher de mel puro, preparo tradicional do Oriente Médio, que mascara o sabor intenso sem criar evento glicêmico antes de dormir. Para quem toma metformina, o mecanismo dela também é a supressão hepática de glicose, pela via AMPK.
A timoquinona faz o mesmo pela inibição enzimática direta. Caminhos diferentes, mesmo problema. Essa complementaridade é uma conversa que vale ter com seu médico, com a pesquisa em mãos. 3 combinações que precisam ser entendidas antes de começar. Com anticoagulantes como varfarina, rivaroxabana, apixabana ou aspirina diária, a timoquinona tem propriedades antiagregantes plaquetárias e pode amplificar o efeito anticoagulante. Não comece sem conversar com seu médico. Com sulfonilureias como glibenclamida, glipizida ou glimepirida, essas drogas forçam a secreção de insulina independentemente da glicemia. Combinadas com a semente preta, o risco de hipoglicemia é real. Comece com meia dose e monitore nas primeiras 2 semanas. Em gravidez ou planejamento, estudos em animais mostraram efeitos uterotônicos. A orientação padrão é evitar até conversar com seu obstetra. Para a maioria das pessoas que não usa anticoagulantes sulfonilureias e não está grávida, o perfil de segurança é sólido. Desconforto gastrointestinal é o efeito mais comum e resolve com introdução gradual. Aqui está o que Marlene viu e o que você deve realisticamente esperar. Marlene manteve a caminhada, a dieta, a metformina. Adicionou 1 colher de chá de óleo de semente preta antes de dormir com um pedaço de queijo. Primeira semana, nenhuma mudança significativa. Ela quase parou. Me contou depois que já tinha passado por tantas frustrações que desconfiava de tudo. Segunda semana, a média caiu de 156 para 144. Ela achou que era variação. Terceira semana, 135. Quarta semana, 128. No segundo mês, a média era 118, uma queda de 38 pontos. A meta que ela buscava há 13 meses, a partir de um composto de R$ 40 por mês tomado enquanto ela dormia. No terceiro mês, a HbA1c 6,8, reduzida de 7,9. O médico perguntou o que ela tinha mudado. Ela descreveu o protocolo. Ele ficou em silêncio. Então disse: "Nunca ouvi falar disso. Me manda o estudo." Expectativa de tempo: 1 a 2 semanas antes da supressão hepática se manifestar nas leituras da manhã. Da segunda à quarta semana, movimento visível nos números. Do segundo ao terceiro mês, redução sustentada com mudanças na HbA1c. Aqui está por onde você começa hoje à noite. Passo 1. Adquira óleo de semente preta prensado a frio, cor escura, não refinado. Mundo Verde, farmácia de manipulação, loja árabe ou internet. Passo 2. Nas noites 1 a 7, tome meia colher de chá antes de dormir com um pequeno alimento gorduroso, amendoim natural, castanhas do Pará ou queijo. Se o sabor for intenso, misture com meia colher de mel puro. Passo 3. A partir da segunda semana, aumente para 1 colher de chá, a dose do estudo de Bamosa. Passo 4. Toda manhã, glicemia em jejum antes de qualquer coisa. Anote data e número. 30 dias de registro. Passo 5. Leve o registro e a meta-análise de 2017 ao seu médico. Não pare o protocolo existente. O óleo preenche a lacuna que ficou aberta. Se este vídeo explicou o número da manhã de um jeito que nada mais explicou, escreve aqui nos comentários a palavra fígado. Quero ver quantas pessoas estavam lutando contra esse mecanismo sem saber. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Toda semana a gente traz exatamente esse tipo de conversa. Aquela que o consultório lotado não tem tempo de ter com você. A comunidade que se formou nos comentários aqui é real, feita de pessoas que testaram, mediram e viram resultado. Você faz parte disso agora. E uma última coisa antes de você ir. O que cobri hoje é o recorte noturno do quadro da glicemia. Mas existe outro vídeo neste canal sobre um número que o seu médico verifica, mas que não mostra o que está realmente acontecendo com seus nervos. Sua HbA1c pode estar na faixa normal, enquanto seus picos pós-prandiais destroem tecido nervoso 2 vezes por dia. Nesse vídeo, explico como verificar isso em casa, com um glicosímetro acessível de uma forma que revela o que o exame de laboratório esconde. O link está na descrição.
o número que você tem rastreado pode ser o errado.